Olha, gente, tem crescido o pedido de leitos, né, para internação da Covid-19. Por isso, é um assunto que chama bastante atenção, que traz um alerta para nós. Por isso, nós vamos falar agora ao vivo com o Luciano Moura. Ele é superintendente do Complexo Regulador de Goiás. Muito boa tarde, obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Eu queria saber quantos por cento, para a gente começar aqui essa entrevista, esse número de pedidos foi aumentado e esses pedidos são para leitos comuns ou para UTI também? Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, sobre o aumento no número de solicitações, nós temos observado aí, principalmente nas últimas 4 semanas, um aumento considerável, né, num quantitativo aí em torno de 50% dessas solicitações, e essas solicitações elas são em média de 40% para leito de UTI e 60% para leito de enfermaria específicos para a Covid-19. A que se atribui esse aumento? O relaxamento das pessoas, muitas já sem máscara, circulando mesmo em aglomerações, os não vacinados, a sublinhagem que nós tivemos aí, o registro da primeira morte em Aparecida de Goiânia, da BQ 1.1, né, da variante Ômicron. Então, a gente gostaria de entender essa reação nesse momento. Bem, o aumento do crescimento das internações ele está muito relacionado ao aumento do número de casos positivos. Então, sempre quando a gente avalia, a gente acompanha o que a gente chama de ondas, né, da Covid, então no momento em que a gente tem o crescimento desse número de casos positivos, espera-se que ocorra um aumento no número de internações para a Covid-19. Esse aumento ele é multifatorial, né? Ele está relacionado principalmente a esquemas vacinais não completados, né? que não foram feitos de forma completa, e também nós temos aí as medidas sociais, né, de isolamento social, que elas foram um pouco mais relaxadas. E aí, com o surgimento de novas variantes, acaba que ocorre o aumento das internações. Só que um fator importante que precisa se destacar, que nós temos aí em torno de 60% dessas solicitações que não estão relacionadas necessariamente à sintomatologia respiratória. Então, são pacientes que buscam as unidades de saúde porque precisam daquele atendimento para um outro perfil. Por exemplo, eu tenho um infartado que busca uma unidade de saúde, no momento que ele vai ser encaminhado para o hospital, como nós estamos no período de alta do número de casos do Covid, todos esses pacientes são testados. E aí, se ele positivar, ele precisa ir para um leito específico para o atendimento da Covid-19. Então, não necessariamente está relacionado ao aumento de casos de síndrome respiratórias agudas graves, né, do perfil do atendimento do paciente com gravidade, até porque essa é uma própria característica da variante Ômicron, né? Então, ela se aloja mais nas vias aéreas superiores. Então, a gente tem aí um aumento de número de solicitações, mas não necessariamente um aumento da gravidade dos casos pela Covid-19. Vamos tentar entender, Luciano Moura, talvez o senhor dê para nós uma radiografia geral. Houve esse aumento de 50%, significa quantas pessoas pediram? Qual o perfil dessas pessoas? Esse aumento é só na rede estadual ou na particular também? E a faixa etária, se possível? Bem, o aumento das solicitações, a gente acompanha, né, diariamente esses pacientes que são solicitados para a rede estadual, e a vigilância epidemiológica acompanha as internações no geral em todas as redes, inclusive os hospitais da rede municipal, e as notificações também que ocorrem também na rede privada, né? Então, a gente tem aí em torno de um crescimento aí de em torno de 10 a 15 pacientes diariamente sendo solicitados, né? Então, e aí a gente tem a vazão pelo número de leitos que a gente possui e que a gente vai abrindo na medida que esse número de internações ele vai aumentando, né? Então a gente vai abrindo leitos nessa proporção, e aí a gente tem aí uma faixa etária do adulto, né, solicitando mais esses leitos, né? Então são pacientes aí em torno de 40 a 50 anos, que é a faixa etária que está tendo esse maior número de solicitações. Luciano Moura, superintendente do Complexo Regulador de Goiás, obrigado, tá, pela entrevista. Bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, um bom final de semana também.
Muito obrigada, boa tarde. Pelo que nós entendemos aqui, né, Lucílio, as solicitações são feitas por outros motivos, mas do momento em que o paciente dá entrada naquela unidade de saúde, o teste é feito e ele acaba sendo positivado e ali cai para uma contagem de que ele está internado pela Covid-19, mas não necessariamente em consequência da doença, né?